Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vagando e Divagando. E depois de tanto demorar, de tanto enrolar, de tantos problemas, finalmente eu estou aqui para falar com vocês desses mangás aqui, ó. Ui, ui, ui! Difícil segurar tudo. Que são Paradise Kiss. Eu tinha comentado com vocês que eu tinha lido o último volume dele, né? No meu vídeo de lidos de abril e que eu ia gravar um vídeo contando melhor para vocês sobre o mangá, porque assim, como era o volume 5 era a conclusão, se eu pegasse e contasse sem introduzir a história, vocês iam ficar sem entender. E se, né, eu pegasse, né, desde o princípio, desde aqui do volume 1, começasse a falar sobre a história, etc., o vídeo ia ficar muito longo, então eu achei melhor gravar um vídeo só pra falar desse mangá. Mas antes de eu começar a falar com vocês sobre Paradise Kiss, peço para que curtam e compartilhem para que o conteúdo do Vagando e Divagando chegue cada vez mais longe. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor inscreva-se para não perder mais nenhum vídeo que a gente postar por aqui. Bora lá conferir o que eu tenho a falar sobre Paradise Kiss? Paradise Kiss, pra mim, é um mangá que tem gostinho de juventude, não digo nem de adolescência, porque quando ele chegou no Brasil eu já tava na faixa dos meus 18, 19 anos, né? E, pra falar a verdade, eu não tinha lido Paradise Kiss ainda. O ano passado, a Panini começou a republicar o mangá, e aí quando eu vi, eu falei assim, não, eu não posso perder a chance. Eu conheci a obra da Aiwazawa com Nana, que era um mangá que eu amava muito, que começou a ser publicado no Brasil quando eu estava na época de faculdade. Eu ganhei o primeiro mangá de Nana do meu irmão de presente de aniversário, foi uma paixão sem fim, né? Eu fico muito triste de Nana não ter sido concluído, tem sei lá quantos anos que a Aiwazawa não completa esse mangá e ver Paradise Kiss sendo republicado aqui com uma roupagem diferente, né? Olha que lindas essas capas aqui, né? Pela Panini, porque inicialmente ela foi publicada pela Conrad, meio que me trouxe uma conexão com a Gisele mais nova, a Gisele lá de 2006, 2007, né? Apesar de eu não ter lido o mangá naquela época, né? Como eu falei, meu primeiro contato com o mangá foi agora. Então eu tenho que dizer que quando eu vi o lançamento eu já me senti um adolescente, falei assim, ah, vou querer, vou querer, né? Ficava com uma dorzinha no coração porque os mangás eles foram publicados de maneira bimestral, então eu tinha que ficar esperando, né, muito tempo para ter o mangá de novo. Foi aquela ansiedadezinha de quando eu era mais nova, uma ansiedade gostosa, por assim dizer. Partindo para um resumo da história, nós temos como protagonista de Paradise Kiss a Yukari, né, que por um motivo muito aleatório é mais chamada de Caroline, porque a galera da Paradise Kiss, assim, define que ela tem cara de Caroline e ela vai ser chamada de Caroline. O que acontece? A Yukari, vou chamar de Caroline mesmo, que fica mais fácil para mim, senão eu confundo. Ela é uma adolescente típica do Japão na época das provas finais, né, no último ano do ensino médio, que tem toda aquela questão da cultura, do ser um bom aluno, ir para uma faculdade, sabe, os exames nacionais e etc. E o que acontece? A Caroline, ela é uma pessoa que já está numa época que ela tem que lutar pelo vestibular. No entanto, ela é uma aluna mediana e ela não tem um propósito para sua vida. Ela não sabe o que ela quer fazer, ela não decidiu nada sobre o seu futuro. E aí um dia ela simplesmente tropeça no pessoal da Paradise Kiss. Ela tá ali no meio da rua, né, distraída, meio nervosa porque a rua tá lotada e acaba sendo vista pelo Arashi, né? Ela chama a atenção do Arashi e ele começa a querer correr atrás dela e fala da altura dela, de não sei o que, da beleza dela. E também nesse meio desse caminho tá a Isabela. E o tipo, o Arashi pega ela aqui, pega ela ali. Foi praticamente um sequestro. Aí a Caroline ela meio que desmaia e quando ela acorda, ela tá na sede da Paradise Kiss. A gente pode descrever a Paradise Kiss como uma grife, né, amadora,
porque ela é formada pelos alunos de uma outra escola de ensino médio do Japão. Só que essa escola de ensino médio, em vez de ter o foco em preparar os alunos pro vestibular, essas coisas, ela é focada para o mundo da moda. Então, assim, esses 4 estudantes da Paradise Kiss, eles são, né, estudantes de moda. E aí o que acontece pro Arashi querer sequestrar, né, sequestrar a Caroline? Ele vê nela uma beleza e um potencial para transformar ela numa modelo para desfilar a criação da Paradise Kiss, que tem que ser apresentada num concurso de moda da escola que é extremamente importante, né, super disputado, e a galera que ganha sempre acaba tendo estima, às vezes não, eles ganham intercâmbio, vão, agora eu não lembro se é para Londres, é para Londres. Então, tipo, eles olham para ela e falam: "Mano, você é perfeita, vem aqui, vamos te abraçar e vamos lá, vamos nessa, vem aqui". A Caroline, que até então é uma pessoa sem propósito, ela começa a mergulhar de cabeça na rotina da Paradise Kiss. Além de tudo, né, ela acaba se apaixonando pelo George, que a gente pode dizer assim que é o líder, né, dessa turma da Paradise Kiss, e que, porque na verdade, assim, né, esse concurso pelos quais eles vão participar tem uma pessoa que é o líder e principal criação e uma equipe de amigos que vão, né, ajudar a executar essa peça, essa tarefa. E o George é o cabeça da Paradise Kiss, ele que manda, ele que desenha as peças e coordena e faz tudo direitinho, tudo bonitinho, né? Aí a Caroline, que tinha paixão por um outro colega de classe, acaba se apaixonando pelo George, acaba se envolvendo pelo George, e uma grande parte da história começa a rodar, né? Tanto nessa questão da paixão da Caroline pelo George, quanto nessa saga da Caroline de se descobrir o que ela quer da vida. A mãe da Caroline, ela é uma pessoa extremamente rígida, como é de se esperar, como a maioria dos pais, né, de adolescentes japoneses. E ela não gosta dessa ideia da Caroline se envolver com o pessoal da Paradise Kiss, de querer virar modelo, né, de largar a vida, de largar os estudos. Tanto é que elas acabam brigando feio e a Caroline foge de casa, para de frequentar a escola. Aí ela cai de cabeça no projeto da Paradise Kiss, não apenas com a questão de ser modelo, né, mas também de se envolver na criação, de ajudar, de aprender a costurar, coisa que ela não tinha o menor dom, a menor vocação. Então, quer dizer, nessa brincadeira, a Caroline acabou se encontrando, não da forma como se espera de um adolescente japonês, mas de todo mundo ela se encontrou. Além do Arashi, da Isabela e do George, na Paradise Kiss ainda a gente tem a Miwako, que é uma menina que é uma gracinha e é a namorada do Arashi, sabe? Ela pega assim uma paixão muito grande pela Yukari, tanto é que aí, assim, uma coisa que eu esqueci de dizer no começo, ela que batiza a Yukari de Carolina, né? Fala que combina mais com Carolina, Caroline, e ela é super fofa. Então, na época que a Caroline pega e foge de casa, ela tenta ajudar, ela. Gente, vocês me perdoem, mas aí começa a complicar, porque, tipo assim, a gente tem a Miwako e a Minako, né? A Miwako, ela é a irmã mais nova da Minako, que estudou no mesmo colégio que o pessoal da Paradise Kiss e já tem uma loja de roupa super conceituada. E aí o que acontece? Né? Nessa da Caroline fugir, de precisar de dinheiro, etc., a Miwako consegue fazer com que arrumar um biquinho, né, pra Caroline num ensaio fotográfico, né, da loja da Minako, e aí isso abre portas para Caroline na vida dela como modelo. Ela tem o primeiro trabalho como modelo e começa a ter pessoas interessadas no trabalho dela. Mas, né, ficar fora de casa, fugir de tanto tempo, não é lá uma grande opção, ainda mais quando a Caroline percebe que para ela seguir a carreira de modelo, por ela ser menor de idade, ela precisa de autorização dos pais. Então, em um certo momento, ela precisa voltar para casa, né? Tem toda uma treta dela com a mãe dela e etc. Mas no fim das contas, a mãe dela
aceita, né, impondo condições de ela não fugir mais, dela voltar a estudar, dela pelo menos terminar o ensino médio e por aí vai. Nesse meio tempo, a gente vê o relacionamento da Caroline e do George se desenrolando, né? E é, eu, sabe, vamos dizer assim, eu tentei olhar para Daisy Kiss como duas coisas assim, com duas visões completamente diferentes. A visão não da Gisele adolescente, porque na época que eu conheci Nana e etc, eu tinha meus 20 anos, então quer dizer, já era muito nova, uma maturidade completamente diferente, mas enfim, eu tentei encarar a Paradise Kiss tanto com esse olhar quanto com o olhar de uma Gisele adulta. O olhar da Gisele adulta diz que o relacionamento da Caroline com o George é um terror, é uma coisa extremamente tóxica, terrível de se viver, que o George é uma pessoa que não dá, liga o seu alerta de gatilho e sai correndo. E a Gisele adolescente já achava aquela jovem, né? Já achava aquela coisa fofinha, que ela suspiraria e etc. Foi um conflito dentro de mim assim gigantesco. Em um determinado momento, né, quando a Caroline tá se lamentando, tá jogando a culpa pra Deus e o mundo e não sei o que, o George vira e fala que ele não gosta de mulheres fracas, né? Então já é aquele primeiro tapa na cara da Caroline, né? E tudo bem, foi um jeito terrível, um jeito agressivo, etc. Mas isso meio que ajudou a subida da Caroline. O que é chato, né? Que aqui ao lado Gisele adulta falando, foi que no fim das contas a Caroline foi tentar mudar a sua conduta e o seu comportamento por causa de um amor, não porque ela via ser necessário ela começar a assumir. Porque qual era um problema que o George apontou nela que era muito chato? Que ela nunca tinha responsabilidade por nada, ela não assumia responsabilidade de nada. Ela sempre estava culpando alguém pelo que não estava legal na vida dela, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu não consegui ver como a adolescente que ia suspirar. Eu consegui ver como uma adulta, que foi um ponto bem chato na vida da Caroline, assim. A motivação dela era um amor, não porque ela tinha percebido que ela precisava mudar para crescer na vida. Voltando um pouquinho na história, gente, Paradise Kiss começou a ser publicado lá no Japão em 1999. Presta atenção no ano em que Paradise Kiss começou a ser publicado. Por que eu tô falando isso? Porque Paradise Kiss, ela não é simplesmente uma história de um romance de adolescentes. Ela tem um personagem que é transexual, ela tem triângulo amoroso, ela tem um personagem que é bissexual. Então você pensa, hoje em dia, para algumas pessoas, falar dessas coisas é um tabu, né? A gente vê recentemente, por exemplo, né, a galera na Bienal do Rio de Janeiro querendo recolher um exemplar de uma HQ porque tinha um beijo entre dois meninos. Aí você pensa, meu, em 1999, esse tipo de coisa. Claro, né? Nós temos, falando assim, o personagem bissexual é o George, né? Não tem cenas do George aparecendo, ficando com outros meninos, mas em várias partes ele fala claramente que ele não tem problema em ficar com homens, que ele fica com homem, com mulher e tá tudo bem, né? Então você pensa em 1999, gente, o que será que deve ter acontecido quando se viu um personagem desses? A questão do triângulo amoroso, ela é um pouco também tratada de maneira mais leve, você não vê os três juntos brigando e etc. Você vê que é um triângulo amoroso que já foi encerrado, né, e que as pessoas estão tentando seguir a vida, que é um triângulo amoroso entre a Miwako, o Arashi, né, e agora eu tenho que parar para ler aqui, porque os nomes em português já dão confusão na minha cabeça, imagina em japonês. E aí tem o Hiroyuki, né? Então tem um triângulo amoroso que assim, é uma fase fechada, você tem um flashback mostrando que os três viveram juntos, que eles eram muito amigos, né? Que houve um momento que a Miwako acabou escolhendo,
mas tem aquela sensação de ressentimento e que vai sendo resolvida. E só a critério de curiosidade, o Hiroyuki, quando o Paradise Kiss começa, ele é o primeiro amor da Caroline, tá? Então, depois a Caroline vai mudando, vai esquecendo ele se torna um amigo muito precioso, que dá bons conselhos para ela, que dá bons conselhos para Miwako, mas deixa de ser o amor da vida da Caroline, pelo menos naquele momento. E, né, para fechar essa questão assim, né, dos, vamos dizer, as polêmicas, nós temos um personagem transexual. Quando eu me lembro que um pouco antes da Panini entrar nessa divulgar que ela ia fazer uma reedição, eu já tinha visto uma postagem no Instagram falando sobre representatividade numa data que acho que específica para transexuais, não lembro agora qual que era. E aí a menina trouxe personagens que eram transexuais. Então, quando eu peguei Paradise Kiss, eu já peguei e já sabia que tem um personagem transexual, né? Já sabia quem era. E também foi uma das coisas que me deu interesse em retornar em Paradise Kiss, justamente por saber de ser alguma coisa de 21 anos atrás que já abordava o assunto. E assim, né? Se eu não soubesse que essa personagem era transexual, enquanto não chegasse num arco falando sobre isso, eu jamais ia imaginar. Porque, como a gente está falando de alunos de uma escola de moda que são extremamente excêntricos, que se vestem de forma diferente, pela caracterização, eu nunca ia imaginar que a Isabela ela seria uma mulher trans. E, e assim, eu acho muito legal, muito bonita a forma como isso tudo foi abordado, a transexualidade, né, da Isabela. Ela foi mais especificamente mostrada no volume 4 da revista. É até uma pena que a Isabela não tá aqui, né, na capa. Deixa eu ver. A Isabela só vai aparecer aqui, ó, no, no último volume. Eu acho que é um pecado da editora não ter colocado ela nessa capa, já que assim conta um lado muito delicado, né, da história dela. E eu acho muito bonito a forma como isso é introduzido, porque apesar de eu ver o George em certos pontos sendo uma pessoa escrota, né, nesse volume mostra começa, né, a mostrar que a Isabela é uma mulher trans e volta no passado, na infância da Isabela junto com o George e mostra como foi vamos dizer assim, o momento em que se percebeu que era um menino que não gostava, que preferia roupas de menina, que se identificava como menina, e a delicadeza, né, do George para tratar isso com a Isabela e, tipo, falar pra Isabela, meu, tá tudo bem, eu tô aqui, vocês são amigos, vou continuar gostando de você do mesmo jeito e vou te apoiar, né? Pra quem vê e conhece o George e o jeito que ele é, tipo, é extremamente surpreendente esse momento muito delicado dos dois. Então é isso, no decorrer desses 5 volumes nós temos essas descobertas, esses triângulos amorosos, né? A questão dos personagens, a gente vê a Caroline crescendo e amadurecendo como pessoas. E a gente chega no último volume com a conclusão, né? Nós temos o desfile da Paradise Kiss lá na escola, né? Depois que o desfile acontece, eles decidem que eles não. Porque a ideia principal deles era transformar a Paradise Kiss numa loja mesmo, né? Numa grife, assim como ela era a loja da Minako, entre outras lojas de alunos da Paradise Kiss. E aí eles percebem que não deu certo, decidem dissolver a Paradise Kiss, cada um toma seu rumo, o George vai para Paris, a Isabela vai junto, a Ana Caroline continua com a tua carreira de modelo, a Miwako vai trabalhar com a irmã, e, né, aí você pensa, nossa, acabou, conclusão, não sei o que, mas ainda temos, né, a questão da história, ela vir, né, uns 10 anos para frente, mostrando a Caroline já no fim da carreira,
já com todas as coisas acontecendo, com tudo que aconteceu com todo mundo. E assim, né? Esse tipo de mangá, ele é um romance. E claro que você espera um final feliz. Eu não vou dar nomes aos bois, mas não vou contar o que aconteceu nesse final feliz. A Caroline tem um final feliz? Tem, mas surpreendentemente não é com o George. E assim, eu fiquei chocada com isso, mas ao mesmo tempo eu fiquei extremamente feliz porque eu via como um relacionamento que não ia dar muito bem. Agora, para vocês descobrirem com quem a Caroline termina, bom, aí vocês vão ter que ler o mangá porque eu não vou contar. Então é isso, gente. Falei tudo o que eu podia falar sobre Paradise Kiss, né? Olha só, vou mostrar aqui um pouquinho. Essas edições que estão maravilhosas. A Panini realmente fez um trabalho maravilhoso com essas capas, né? Aí agora eu quero saber o que vocês têm a comentar. Vocês já leram Paradise Kiss, né? Se vocês leram, o que vocês acharam. Se vocês leram na época que foi publicado aqui no Brasil, que se eu não me engano foi em 2006, por aí, por isso que eu falo, né, que já é minha época assim mais velha. Se vocês já leram, o que vocês acharam, o que vocês acharam nos meus comentários, se vocês têm interesse em ler, conta todo dia aqui pra mim, eu vou adorar saber. E eu vou ficando por aqui. Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau.